Nessas últimas aulas de álgebra, você ficou conhecendo o arranjo simples, a permutação simples e a combinação simples. Hoje, o Anchieta explica a permutação com repetição, dentro desse importante capítulo que é a análise combinatória. Então, fique ligado. Olá, pessoal, tudo bem? Bom, vamos terminar então a análise combinatória que a gente começou um tempinho atrás, vocês lembram, né? A última coisa que a gente comentou foi permutação simples. Então, o que está faltando para terminar? Permutação com repetição, que vai ser assunto da aula de hoje. A gente pode aproveitar e fazer uma revisão rápida para vocês, então, dos dois primeiros conceitos que nós comentamos. Nós começamos com o princípio multiplicativo, vocês lembram, né? Um exemplo bem fácil. No sistema de numeração decimal, então, quantos números de 3 algarismos existem? Como é que eu aplico o princípio multiplicativo? Vocês vão dividir o problema em 3 etapas, né? Cada uma das etapas vai ser os algarismos que vocês vão considerar, tá certo? Então, 3 algarismos no caso. Na primeira etapa, é claro que pode entrar qualquer um deles, à exceção do zero, os algarismos decimais lá, os números significativos, inclusive o zero, tá certo? Então, na primeira não pode entrar o zero. Então, porque ele quer 3 algarismos. De um total de 10, então vocês têm 9 possibilidades na primeira. Na segunda pode entrar qualquer um dos 10 e na terceira também. Então, de acordo com o princípio multiplicativo, 9 vezes 10 vezes 10 vai dar 900. Recordamos o princípio multiplicativo. Um outro tipo de agrupamento importante para vocês é o arranjo simples. Um exemplo bem fácil. Numa corrida de 10 ciclistas, quantos resultados existem para os 3 primeiros lugares? Problema de arranjo, vocês lembram que a ordem é importante, não é? Então, como é que vocês vão fazer? Arranjo de 10 elementos, tomate 3 a 3. É só questão de fazer isso, certo? Então, recordamos os dois. E o assunto da aula de hoje qual que é mesmo? Permutação com repetição. Então, vamos a ela. Só vocês vão notar uma forma bem parecida com a permutação simples, só que vocês terão elementos repetidos. Aparece uma fórmula que pode assustar um pouco, vai assustar um pouquinho, mas vocês vão notar que na hora de aplicar é muito fácil. Então, permutação de N elementos, e entre parênteses vocês têm o alfa, o beta, o gama, o lambda, etc. Tá certo? Vocês têm algumas letras gregas. Então, a definição para vocês é assim, ó. N fatorial sobre alfa fatorial, beta fatorial, gama fatorial, assim por diante. Agora, o que é importante vocês notarem? Esse N que eu coloquei na forma de índice, o que é? Isso é o total de elementos não distintos. Que permutação com repetição, vocês têm elementos repetindo lá. Então, N é o total de elementos não distintos. Muito bem. Alfa mais beta mais gama, etc., isso é igual a N, onde o alfa, beta, gama, etc., indicam quantas vezes um mesmo elemento está se repetindo. Então, tem um certo elemento que aparece o número de vezes alfa, um outro aparece beta, um outro aparece gama, etc. Então, o que é importante é vocês guardarem a fórmula. Permutação de N elementos, onde você tem elementos repetidos. Qual que é a fórmula, então? N fatorial sobre alfa fatorial, beta fatorial, gama fatorial, assim por diante. Então, isso vai encerrar a teoria de permutação. Agora, vamos dar uma olhada em alguns exercícios. Exercício de aplicação para vocês. Vamos acompanhar só. Só o primeiro exercício da GV, olha só, eu procurei selecionar para vocês aqueles exercícios tradicionais, que aparecem com bastante frequência, olha só. Então, o exercício da GV de São Paulo. Toda vez que uma moeda é lançada e der cara, um ponto desloca-se de uma unidade para cima na direção do eixo Y. Muito bem. E se der coroa, o ponto desloca-se uma unidade para a direita na direção do eixo X. Então, vocês têm lá o eixo X, tem o eixo Y. Muito bem. Partindo da origem, está aqui a origem, quantas trajetórias existem até o ponto de coordenadas 3 e 4? Então, vocês vão sair da origem, claro, vocês podem andar para a direita ou vocês podem andar para cima. Ele quer saber quantas trajetórias diferentes vocês terão, de tal forma que vocês atinjam exatamente o ponto 3, 4. Eu só posso andar para a direita, assim como eu só posso andar para cima, é isso. Então, uma trajetória possível, olha só como é que eu coloquei para vocês. Uma trajetória possível, D, 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 e depois vocês têm lá o C, 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 C. Ou seja, pode ser, por exemplo, 3 para a direita e 4 para cima, não é? 3 para a direita, 4 para cima. É uma possibilidade. Vocês teriam, por exemplo, 3 para a direita, primeira, segunda, terceira, e 4 para cima, olha só. Vocês teriam a primeira, segunda, terceira e quarta, claro que eu venho exatamente no ponto 3, 4. Então, dado uma trajetória, as outras possíveis trajetórias que vocês obteriam, no caso, como é que eu faria? É simplesmente trocar essas letras de posição. Quer dizer, direita, 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 cima, 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 ou seja, poderia ser direita, cima, direita, cima, cima, direita, etc.
desde que vocês tenham exatamente quantos? Olha só, aqui vocês têm 3 e aqui nós temos 4, dá um total de 7. Agora eu coloquei a condição, olha a condição para vocês então. Nós temos uma permutação com repetição. Vocês vão simplesmente trocar essas letras de posição. Lembrando que nós temos 3 letras repetidas aqui e 4 letras repetidas aqui. Ó. Então é claro que nós temos uma permutação com repetição. O total de letras, quanto que é? 7 no caso? Que está indicando direita e para cima, tá certo? São 7. Então está aqui, ó, de acordo com aquela fórmula que vocês se assustaram, mas vão perceber que a aplicação é muito fácil. Então 7, porque vocês têm um total de 7. Agora, essa letra D, ela aparece 3 vezes, eu coloco 3 aqui. E a letra C aparece 4. Lembrando lá na teoria, lembra aquela formulinha que vocês se assustaram um pouquinho, não é? Alfa mais beta mais gama, etc. é igual a N. É o que acontece aqui. Porque olha só, esse 3 mais 4, que está aqui, ó, 3Ds e 4Cs, isso vai dar um total de 7. 3 mais 4, 7. Está lá. Agora vocês vão usar a fórmula. Como é que faz isso? Então, permutação de 7 elementos, vocês têm 3 repetidos, 3 letras Ds e mais 4 Cs. Está lá. Então, isso vai ficar 7 fatorial de acordo com a fórmula. 7 fatorial sobre 3 fatorial, 4 fatorial. Agora é só questão de simplificar. Já tínhamos comentado isso um tempinho atrás, né? Vamos desenvolver o maior até chegar ao intermediário, 7 fatorial, 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Para no 4 fatorial. Vou lembrar que 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1 dá 6. Cancela esse 4, agora faz a conta. 7 vezes 6 vezes 5 sobre 6, cancela esse 6, vai dar um total de 35. Então, em problemas desse tipo, né, vocês notaram, tem os eixos cartesianos, sei lá, da origem, vocês vão andar para cima, para a direita, etc. Então, nesse tipo de problema, o que normalmente vocês utilizam? Permutação com repetição. Permutação com repetição. Isso é importante vocês entenderem. Só vamos dar uma olhada num outro exercício de aplicação para vocês. Acompanha só. Segundo exercício, C100, São Paulo. Então, esse aqui é o seguinte, olha só. Quantas permutações distintas podem ser formadas com as letras da palavra carcará? Quantas permutações distintas podem ser formadas com as letras da palavra carcará? Vamos lembrar que permutação para vocês seria sinônimo de quê? Bom, vocês vão simplesmente trocar as letras, não é isso? Trocar as letras de posição, e independente da troca de letras que vocês fizerem, independente da palavra ter sentido ou não. Isso é o que a gente chama de anagrama, que a gente já comentou para vocês. Então, quero saber usar anagrama, só que tem um detalhe, né? Vocês têm letras repetindo aqui. Então, eu tenho que descontar, senão vocês vão contar mais do que uma vez. Esse é o grande problema. Por isso que na formulinha da permutação com repetição, vocês notaram, aparece um denominador lá onde vocês têm fatoriais, tá certo? Então, ele pede para não considerar, quer dizer, o acento no caso. Então, é porque essa letra A, no caso, é a mesma que essa. Senão, vocês poderiam considerar diferentes. O A com acento é uma coisa, sem acento é outra. Então, vocês têm 7 letras, é só contar, são 7 letras. Agora, a letra C aparece 2 vezes. A letra A vai aparecer 3 vezes e a letra R aparece 2 vezes. Então, é uma simples aplicação de forma. Permutação, 7 letras no total, 7 aqui embaixo. Número de vezes, uma delas 2, a outra 3 e a outra 2. Evidente que se eu fizer a soma vai dar 7, está lá. 2 mais 3 mais 2 dá 7. Agora é só usar a fórmula. 7 fatorial sobre 2 fatorial, 3 fatorial, 2 fatorial. Então, vamos desenvolver novamente. 7 fatorial, 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3. Parem no 3, para cancelar com esse 3 fatorial. 2 fatorial, 2 aqui, 2 fatorial, 2 aqui de novo. Cancela esse 3. 2 vezes 2, 4, vai cancelar o 4. 7 vezes 6 vezes 5 dá um total de 210. Então, 210 é a resposta. Está aí um segundo exercício para vocês de permutação com repetição. Só para terminar, vamos dar uma olhada num outro exercício bastante tradicional. Olha só, vamos acompanhar. Então, a questão do ITA é um exercício bastante tradicional que fica muito fácil resolver se vocês entenderem a interpretação que a gente vai fazer. Olha só. Então, exercício do ITA de São Paulo. O número de soluções inteiras e não negativas da equação. Vocês têm uma equação, 1, 2, 3, 4 variáveis. É evidente que vocês terão infinitas soluções. Só que ele quer um número de soluções inteiras e não negativas. Então, aí vocês terão uma quantidade finita de soluções, tá certo? Então, ele diz que o número de soluções é n. Ele pede para calcular o n. Então, a interpretação que a gente vai fazer nesse tipo de problema que é bastante tradicional, né? Quer dizer, uma equação a 3 incógnitas, a 4 incógnitas, a 5 incógnitas, etc. Então, existe uma maneira, uma regra prática para vocês resolverem, que é o que a gente vai fazer. Então, a interpretação que a gente vai fazer vai ser essa aqui, ó.
Eu vou dividir 5 unidades em 4 partes ordenadas. 4 partes ordenadas, porque se vocês descerem um pouquinho, claro, é fácil perceber que, no caso, vocês têm 4 elementos aqui, olha só. Quer dizer, 1 e 2, se é solução, é claro que se vocês permutarem, trocarem de posição, continua sendo solução. Porque afinal vocês têm aqui, vocês têm uma equação, no caso, 4 variáveis, não é? E vocês querem descobrir exatamente quais são as soluções inteiras e não negativas. Então é claro que nós temos uma quadra de números, olha só. Uma quadra de números, e claro que se essa solução serve, se vocês trocarem de posição, continua servindo. Então a interpretação é essa. Dividir 5 unidades em 4 partes ordenadas. Está explicado por que ordenado. Agora, a representação que vocês fazem é isso aqui. É como se nós tivéssemos 5 bolinhas aqui. Ó, primeira, segunda, terceira, quarta e quinta. E a gente vai separar em 4 pedaços, olha só. Primeiro pedaço, segundo pedaço, terceiro pedaço, quarto pedaço. Então, a tradução, como é que eu traduzo? A essa uma bolinha eu associo o número 1, quer dizer, vai ficar 1, 1, 1 e 2, olha só. 1, 1, 1 e 2. Satisfaz a equação. Quer dizer, o que vocês têm na realidade? Nós temos 5 bolinhas e 3 segmentos na vertical. Quer dizer, dá um total de 8 5, que são 5 bolinhas ou 5 pontos, se quiser, e 3 segmentos que estão na vertical. Então, é claro que todas as possíveis soluções, como é que vocês obtêm? Simplesmente trocando de posição as bolinhas com esses 3 segmentos que vocês têm na vertical. Então, vocês têm 8 símbolos, 5 pontos ou bolinhas, como quiser, e 3 na vertical. É claro que esses 3 são iguais, estão se repetindo, e as bolinhas e os pontos também. Então, vocês têm uma condição, é uma permutação com repetição. Então, em problemas de sistema desse tipo, olha só, 4 equações, ou melhor, uma equação a 4 variáveis, poderia ser uma equação a 5 variáveis, vocês têm esta condição aqui embaixo. Quer dizer, uma permutação com repetição. No caso, o 5 que aparece aqui no segundo membro é o número de bolinhas ou pontos que vocês têm. E vocês vão dividir em 4 pedaços. Quer dizer, na realidade, dividindo em 4, vocês têm 3 barras aqui, ou 3 segmentos na vertical. Então, condição, permutação com repetição. São 8 símbolos. Permutação 8. 5 bolinhas ou 5 pontos e 3 segmentos na vertical. Então, é um problema de permutação com repetição. 8 fatorial sobre 5 fatorial, 3 fatorial. É só questão de simplificar. 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5. Para no intermediário, 3 fatorial é 6. Simplifica, corta o 5, corta o 6. Isso vai dar exatamente 7 vezes 8, 56. Então, vocês têm exatamente 56 soluções. Quer dizer, é um problema bastante tradicional. Já cansou de cair e normalmente cai nos exames. Então, vocês fiquem ligados nessa interpretação. Fica sendo muito fácil a resolução do exercício. Só na próxima hora a gente vai começar a probabilidade. Fiquem ligados, porque esse assunto aparece com bastante frequência. Tchau para vocês.